Neste vídeo estou interessado em estudar a colisão em duas dimensões de duas esferas. Nessa animação aqui eu tenho duas esferas idênticas sofrendo uma colisão elástica. Quando isso acontece, esse ângulo de espalhamento das trajetórias finais é 90 graus. Então eu estou interessado em um caso mais geral, em que apesar das esferas terem o mesmo raio, as mesmas dimensões, a colisão é parcialmente elástica e as massas possam ser diferentes. Certo? Vamos fazer essa análise aqui então. Para fazer essa análise, eu tenho aqui a equação que eu deduzi no vídeo anterior, da velocidade final na direção da colisão de uma esfera é igual a 1 mais o coeficiente de restituição da velocidade, vezes a velocidade do centro de massa, menos o coeficiente de restituição da velocidade, vezes a velocidade inicial. Isso daqui na direção da colisão, certo? Isso daqui vale para uma dimensão, pensando em uma dimensão. O coeficiente de restituição, como nós vimos, se for igual a 1, a colisão é elástica, certo? Se o coeficiente de restituição for igual a 0, a colisão é inelástica. Então eu estou interessado no coeficiente de restituição variando entre 0 e 1, certo? Deixa eu fechar aqui. Fantástico. Tá, então eu tenho aqui a esfera 1, vindo para a direita com uma velocidade v1. Ela vai encontrar a esfera 2, que está inicialmente parada, velocidade 2 inicial igual a 0. Aqui é o instante da colisão, quando a esfera 1 estiver encostando na esfera 2. Vou considerar que existe uma força impulsiva na direção normal entre as superfícies aqui de contato. Isso quer dizer que vai aparecer uma força impulsiva nessa direção e uma força impulsiva nessa direção, nesse eixo que eu vou chamar de P, eixo paralelo à distância entre os centros. Isso quer dizer que se eu decompor a velocidade, certo, da partícula 1, da esfera 1, se inicialmente a velocidade for v0, eu vou ter um certo ângulo de entrada aqui, que está associado com esse parâmetro B, que é a distância entre as horizontais que passam entre os centros de massa das esferas, certo? Que vai ser o ângulo, vai ser esse ângulo aqui, φ, vai estar associado com esse B, de tal forma que B dividido por 2 vezes o raio vai dar o seno de φ. Isso quer dizer que V0 cosseno de φ vai dar a velocidade na direção de P e V0 seno de π vai dar a velocidade na direção de T. Como a força impulsiva está na direção de P, apenas essa velocidade P pode ser mudada, certo? Apenas essa velocidade P pode ser mudada. Para aplicar essa expressão aqui sobre o eixo P, que é o eixo que me interessa, eu também preciso decompor a velocidade do centro de massa. Eu preciso olhar a velocidade do centro de massa nessa direção para poder aplicar essa fórmula. Então eu vou ter aqui a velocidade inicial na direção de P, que é V0 cosseno de φ, como eu deduzi aqui, e a velocidade do centro de massa nessa situação geral, onde mzão é a massa de 1 mais a massa de 2, certo? Aplicando a fórmula do cálculo da velocidade do centro de massa. Na direção de P vai ser a velocidade do centro de massa vezes cosseno de φ. Da mesma forma, já que a velocidade do centro de massa também está na horizontal. Substituindo esses dois aqui nessa expressão aqui, eu acho a velocidade final na direção de P. Então, a velocidade final na direção de P vai ficar igual a 1 mais o coeficiente de restituição, vezes a velocidade do centro de massa na direção de P, menos o coeficiente de restituição, vezes a velocidade inicial de 1. Reordenando isso daqui, eu obtenho essa forma mais compacta, que eu coloquei o V0 cosseno de φ em evidência. E fazendo a mesma coisa para a esfera 2, onde a esfera 2, a velocidade 2 inicial é 0, certo? Não vai ter esse termo, portanto, vai ficar só esse pedaço aqui, como vocês podem ver, que está associado com a velocidade do centro de massa. Fantástico. Isso quer dizer que, fazendo essa análise, eu achei a velocidade final de 1 na direção de P, a velocidade final de 2 na direção de P. Basta somar a velocidade transversal, que ela não foi afetada, porque não tem força nessa direção. Como o V2 não tem essa componente transversal, não aparece nada, só vai ficar aqui
a velocidade na direção paralela a esse eixo P. E V1 vai ter a componente na direção de P mais a componente da direção transversal. Certo? Então, reescrevendo aqui a situação de espalhamento de maneira bem simples, eu tenho a esfera 1 vindo nessa direção, a hora que acontece a colisão, ela sai nessa direção aqui para cima. Certo? A esfera 2 estava inicialmente aqui parada e vai sair aqui para baixo. Como que eu acho agora esse ângulo de espalhamento? Bem, muito simples. Se eu fizer o produto escalar dessas duas velocidades, vai estar associado com o cosseno de θ. Se eu tirar o produto vetorial, vai estar associado com o seno de θ. Agora, se eu tirar o produto vetorial, tirar o módulo, o produto escalar, tirar o módulo e dividir uma expressão pela outra, vai cortar o V1 e o V2, vou aparecer direto tangente de θ. Então, essa é uma forma bem inteligente de eu resolver o problema, certo? V1 produto vetorial com V2, eu vou ter esse termo, produto escalar, com vezes esse termo aqui, porque no produto vetorial só vai interessar os termos cruzados. Então, aparece aqui, certo? E produto escalar, eu vou ter esse termo vezes esse termo. Vai aparecer aqui embaixo. Note que esse termo apareceu tanto no numerador quanto no denominador. Isso quer dizer que ele está aqui e está aqui, eu vou poder cortar ele, de tal forma que eu vou ter uma situação bem simplesinha, bem compacta. Os V0 vão cortar, eu vou ter seno de φ, cosseno de φ, vai aparecer tangente de φ, e aqui no denominador vai aparecer esse termo. Agora eu posso avaliar para ver se faz sentido essa expressão. O primeiro caso mais trivial é falar que a massa total, as esferas são idênticas, ou seja, emissão é igual a 2m1, certo? Já que emissão é m1 mais m2. Então as esferas são idênticas. E o coeficiente de restituição é 1, ou seja, a colisão é elástica, certo? Nesse caso, isso daqui vai ficar 1 sobre 2, vezes 2 dá 1, menos 1 dá 0. Nesse caso aqui, eu vou ter tangente de θ igual a infinito, porque eu estou dividindo por 0. O professor de matemática aqui teve um ataque cardíaco, né? Falar que estou dividindo por 0 está dando infinito. Mas você entendeu o que eu estou falando, né? Isso quer dizer que θ vai ser π sobre 2, certo? Vamos agora para um outro caso, se for uma dimensão. Se for em uma dimensão, o parâmetro b, que está aqui, né? Eu consigo calcular a tangente de B aqui, tangente de φ aqui, parâmetro B igual a 0, vira um problema de uma dimensão. Parâmetro B igual a 0 significa que tangente de φ vai ser 0, φ vai ser 0, quer dizer que θ vai ser 0. Então, nesse caso, certo, a esfera 1 vai ficar no mesmo eixo da esfera 2, independente do valor que tiver aqui no denominador. É claro que se for uma colisão elástica, vai ficar 0 dividido por 0, vai ficar indeterminado. O que faz sentido, porque daí eu não consigo calcular o θ. Para o coeficiente de restituição entre 0 e 1, a velocidade final de 1 ele vai estar se movendo para frente e a velocidade final de 2 vai estar para frente. Ou seja, se eles tiverem uma dimensão, o θ tem que ser 0. Então, parece que está certa a minha fórmula. Deixa eu limpar aqui, que eu sujei bastante. Certo? Então, essa daqui é a fórmula da colisão, do ângulo de espalhamento, para achar o ângulo de espalhamento de uma colisão bidimensional. Certo? É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Para entender melhor essa questão das direções no referencial do centro de massa, eu fiz uns esquemas aqui, certo? Eu fiz uns esquemas aqui. Então, aqui está no referencial do chão. Aqui estaria no referencial do centro de massa. No referencial do centro de massa, a esfera 1 vem, vai colidir, e só essa componente aqui, VP, vai inverter. A mesma coisa aqui, né? O V2P também é a única que vai inverter, certo? No referencial do centro de massa. E aqui combinando todos os vetores. Esse daqui no referencial do chão, no referencial do chão, no referencial do chão, e aqui no referencial do centro de massa, colocando a velocidade do centro de massa junto, certo? Então, se você quiser analisar o problema sobre qualquer uma das duas óticas, tá aqui os diagramas. Boa sorte!